Bom, pessoal, vou aqui mais uma vez dar um exemplo de nomenclatura de compostos ramificados. Lembrando que a primeira regra de nomenclatura de compostos ramificados diz assim: encontrar a cadeia principal. A minha cadeia principal é aquela que possui a função orgânica. Se não tiver a função orgânica, é aquela que possui a insaturação. E se não houver a insaturação ainda, a que possui maior sequência de carbonos. Lembrando que desde 2013, a IUPAC alterou um pouco essas regras de nomenclatura, colocando apenas como a maior sequência. Mas os livros didáticos que nós estamos utilizando ainda trazem nesses 3 itens que eu acabei de comentar com vocês. Então, primeiro passo, vamos tentar encontrar a cadeia principal, encontrar a maior sequência de carbonos. E como eu tenho aqui uma insaturação, de preferência que a insaturação esteja dentro da minha cadeia principal. Vejam, se eu contar na minha sequência aqui em linha reta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu contar em L vindo aqui para cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Veja que em linha reta ou em L para cima, eu tenho um número igual de carbonos. Mas se eu contar em L, começando deste carbono aqui de baixo, veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Aqui já deu uma sequência maior. Eu tinha 6 em linha reta, 7 em L nessa posição. Mas se em vez de eu contar em L, eu contasse em U aqui, ó. Como que ela ficaria? Ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejo que a minha maior sequência foi em U. Então esta é a minha cadeia principal. E eu vou marcar a minha cadeia principal aqui, ó. Na minha segunda regra, diz que o que ficou fora da cadeia principal são radicais. E eu coloco primeiro o nome dos radicais e depois da cadeia principal. Vejam, como que eu dou nome de radical? Escrevo número de carbonos com a terminação -il. Observem esse radical que está aqui à esquerda. Número de carbonos tem apenas um carbono. Prefixo para um carbono é met, com a terminação -il, metil. Vejam que este segundo radical que aqui aparece também tem um átomo de carbono. Então também é um metil. Aqui também tenho um radical com um átomo de carbono, também metil. E aqui também um radical com um átomo de carbono, também metil. Mas quando eu for colocar a nomenclatura do meu composto, o que eu devo fazer? Será que eu devo escrever metil, 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 metil? Não. A regra diz que eu devo reunir o prefixo de quantidade para o número de carbonos que eu tenho. O prefixo de quantidade para 4 carbonos é tetra. Tetra. Tetra o quê? Tetra metil. Tetra metil. Então, isso significa que eu tenho 4 radicais metil. Agora, eu vou colocar o nome da minha cadeia principal. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com o hidrocarboneto e a terminação de hidrocarboneto é a letra O. Bom, mas para mim dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos é número de carbonos mais saturação, que é o tipo de ligação, mais a terminação de hidrocarboneto, que é a letra O. Vamos lá, então. Número de carbonos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefixo para 8 é oct. Entre carbonos aparece uma dupla ligação e o infixo de dupla é em. Terminação de hidrocarboneto é a letra O. A regra também pede que numere a minha cadeia
para mostrar onde estão localizados, em quais carbonos estão localizados, a dupla ligação e também os radicais. E a regra diz que quando eu tenho insaturação e tenho radical, eu devo numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Veja que se eu começar na esquerda, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4. Ou seja, a minha insaturação vai estar no carbono 4. Se eu começar da direita, tem 1, 2, 3, 4. Também daria a mesma distância. Como eles estão equidistantes, a regra diz então, eu devo numerar da extremidade mais próxima do radical. Notem que se eu começar na esquerda, eu tenho carbono 1, 2, 3. Se eu começar da direita, tenho 1, 2, 3, também tem o radical. Bom, também estão equidistantes os meus radicais. Mas então a regra nos fala o seguinte, que eu devo começar então do lado mais carregado de radicais, aquele que tem maior quantidade de radicais. Reparem que na minha direita eu tenho um número maior de radicais do que da minha esquerda. Então eu devo começar a numerar meus carbonos da direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Agora vou colocar a numeração. Veja, tetrametil, quer dizer, eu tenho 4 radicais metil. Aonde estão esses radicais? Um deles, que é o primeiro que aparece, está no carbono 3. Então eu vou marcar aqui, ó, 3, vírgula, porque tem outros radicais. O segundo que aparece também está no carbono 3. Então eu repito aqui, 3,3, repito 2 vezes o 3 porque tenho 2 radicais. O próximo radical metil está no carbono 5. E o outro radical metil, o quarto radical metil, está no carbono 6. Separo nomes e números por hífens e ainda falta eu numerar a minha dupla ligação. Reparem que a minha dupla está entre o carbono 4 e o carbono 5. A regra fala que eu devo colocar o menor número, então 4. Está aí o nome do meu composto. 3, 3, 5, 6, tetrametil, oct, 4-eno. Coloquei aqui ainda, na item 2, mais um exemplo aqui de nomenclatura. Reparem que agora eu tenho um composto de cadeia fechada e também parte de cadeia aberta, ou seja, é uma cadeia mista. Como que eu faço para me dar nomenclatura? Primeiro eu vou encontrar a minha cadeia principal, a maior sequência de carbonos. Veja que a minha parte aberta tem apenas 2 carbonos. A minha parte fechada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, então o meu ciclo, ele é a minha cadeia principal. O que fica fora da cadeia principal são radicais. Aqui, logo acima, note que eu tenho um radical com um átomo de carbono. Só lembrando que para mim dar nomenclatura de radical é número de carbonos com a terminação -il. Um átomo de carbono é met, com a terminação -il, metil. Este outro radical, notem que eu tenho 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos é et, com a terminação -il, etil. Então eu tenho 2 radicais, o metil e o etil. A regra fala que eu devo colocar em ordem alfabética. Entre o E e o M, vem o E primeiro. Então, etil, e aí vem o metil. Vou dar a nomenclatura agora da minha cadeia principal. Veja que a minha cadeia principal é uma cadeia fechada, então devo escrever uma palavra que indique que é uma cadeia fechada. Então escrevo a palavra ciclo. Agora, número de carbonos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo para 6 é X. Entre carbonos apresenta apenas simples ligação. Infixo de simples ligação é AN. Terminação O de hidrocarboneto. Devo numerar para mostrar onde é que estão os meus radicais. Numero da extremidade mais próxima do radical.
Mas eu não tenho extremidade mais próxima, o meu composto é uma cadeia fechada. Então o meu carbono 1 vai ser aonde está um dos meus radicais. Mas qual deles? A regra fala que eu devo começar pelo radical mais simples, o menor radical. Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2. Ou seja, o meu radical etil está no carbono 2 e o meu radical metil está no carbono 1. E aí, então, separo os nomes e os números por hífens. Então, nome do meu composto, 2-etil, 1-metil, ciclo hexano. Bom, pessoal, aí mais 2 exemplos aí que foram passados para vocês. Espero que tenha elucidado melhor. Até mais!